Começando aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, o nosso empreendedorismo geotécnico, nosso mini treinamento no empreendedorismo geotécnico. Primeiro eu gostaria de repetir aqui o que é, qual que é a ideia, né, da Academia Dynamis. A Academia Dynamis tem 20 cursos voltados ao empreendedorismo de engenharia geotécnica. E nós dissemos que está ao alcance de qualquer um que saiba ler e escrever, né? Desde um técnico de campo, uma dona de casa, enfim. Pois a oportunidade de trabalhos de geotecnia está em todos os lugares, todas as prefeituras, órgãos públicos, sempre que há problema de escavação e terraplanagem, enterro. E a cada 15 dias nós pegamos um dos cursos cujas emendas estão lá no site www.dinamisbr.com.br, que está aí na tela da nossa apresentação. E lá tem nos nossos 20 cursos, nós estamos no 19º, né? Aula 19, de 20 aulas, mais uma quinzena, um pouco mais, 2 quinzenas, ou seja, lá para o fim, meados de novembro, nós estamos terminando os 20 cursos desse ano. E repetimos o ano que vem, se Deus quiser. A ementa está em uma das playlists, tem várias playlists lá. E nessa playlist da aula 19 você vai ver, então, o mini treinamento do ano passado e desse, e assim nós vamos colocar os próximos, né? De tal sorte que tenha lá a fonte de informação bastante vasta, né? Também ficamos à disposição todo dia das 16 às 17 para tirar qualquer dúvida de tudo que fazemos aqui na academia. Então é uma consultoria gratuita, né? Que ela foca na questão temática, que é o primeiro trecho aqui do nosso mini treinamento. Depois nós temos o foco na gestão administrativa, para você amanhã fazer a gestão administrativa do seu empreendedorismo, né? E depois nós temos a parte culminante, que é o estudo da vida espiritual, né? Nós não somos religiosos, não estou falando de religião, não estou falando nenhuma denominação religiosa, né? Simplesmente estamos pregando, assim como Jesus Cristo solicitou, pediu, mandou, né, ao cristão verdadeiro, aquele que é discípulo dele, pregar, falar, ministrar. E hoje, para mim, a minha vida virou ministrar o Evangelho, ou seja, aplicar em tudo que eu faço e estar todo o tempo falando de Cristo e sendo guiado por Ele, que esse é o importante, né, através do Espírito Santo que habita no meu coração. Vocês vão ver uma linguagem que é religiosa, mas na verdade é uma linguagem da vida espiritual, que tudo é Cristo, é para Cristo e com Cristo. Mas uma parte técnica de hoje, então, e não vamos falar de estabilidade de costas, ou seja, da norma 11.682, que está em revisão, por sinal, já há 3, 4 anos, né? Onde tem lá todo o que deve ser feito no programa de estabilidade taludes e as etapas de projeto, execução, acompanhamento, monitoramento, né? Os procedimentos que deve ter de levantamento topográfico, parte de cartografia, para não acontecer essas cenas que vocês estão vendo aí, de instabilidade de encostas ou de taludes, né? E tudo se passa aí a conhecer a gênese dos solos, das rochas, e também isso acontece quando a gente faz as sondagens, né? Então a primeira coisa que a gente deve pensar em fazer é topografia, batimetria, no caso de barragem, né? E que é o caso, e drone, muito útil hoje para conhecer toda a bacia, não só a montante, principalmente, mas as usantes também, do ponto que se pretende fazer a barragem, né? Então, nós temos que fazer sempre uma planta e uma seção, e várias seções, não só lustral, como transversal, e colocando todos os elementos de tomada d'água, vertedouro, né? Todo o sistema, então,
da represa poder ter segurança. E aí entra a parte de hidráulica e hidrologia, que eu não vou comentar. O fluxo da água que eu comento, sim, é aquele que parte das chuvas, da infiltração e do aquífero, né? E aí a gente estuda os aquíferos, aí o problema de infiltração, o fluxo de água pela barragem, a principal causa de ruptura na barragem, que é a erosão regressiva, chamada em inglês de piping, né? E aí como tomar cuidado com isso, como desenhar, e hoje temos programas que facilitam muito as redes de fluxo, né? Quer pela fundação, pelo corpo da barragem, né? E aí isso vai influenciar no cálculo de estabilidade, né? Para considerar as poropressões. Também tem que ver os problemas referentes a assoreamento, né? Assoreamento é uma coisa importante, sempre de ser verificado, e o projeto inadequado, e que, por falta de considerar o planejamento geotécnico de terraplanagem, para não dar problemas como esse também. O projeto geotécnico inadequado começa com topografia e sondagem, definição ou falta de conhecimento dos solos existentes, tendo problemas então de ruptura, colapso, recalques, né? Para isso é importante, então, conhecer os perfis típicos de solos tropicais, algumas nuances desses solos, e aí muito importante aí o geólogo. Temos nesse livro, que já falamos no curso nosso de Mecânica dos Solos, que era esse e um outro livro, focal para Mecânica dos Solos, do professor Faisal Massad e do Carlos Souza Pinto, e vai, então, no caso desse aí, que é o Carlos Souza Pinto, dizer os tipos de solo, comportamento de alguns solos típicos, né, de características típicas, assim como nós temos também as rochas, os saprólitos, né, que devem ser considerados. Né? Tem um livro do professor Paulo Cruz, tá, que fala da utilização desses solos, assim como solos lateríticos, saprolíticos, né, e também o problema de nível d'água, né, e a consequência de rebaixar ou não o nível de água para efeito de fazer as escavações da barragem ou das estruturas das barragens, né? A norma 8044 fala também do projeto básico executivo de barragem e alguns nuances que devem serem considerados. E aqui também quero destacar que nós não focamos barragem, grandes barragens, porque aí nós temos os nossos colegas aí muito mais especializados, né, da academia, inclusive, agindo. Nós estamos falando de barragens, mas para falar de barragens, toda fazenda praticamente tem barragem, isso é uma força de expressão, assim como todo município também precisa de um barramento ou outro, estação de piscicultura, eu estou falando aqui de diques de estação de tratamento de água, de esgoto principalmente, né? Bacia de decantação, industrial, que também tem que ter, às vezes, um dique para amortecer, para receber os líquidos sólidos. Então, estou falando de geotecnia, para barramentos, diques, etc. Aqui uma ruptura, né, exatamente por erosão regressiva. O problema do FET, que é o problema da onda, que pode erodir o talude e erode, se não estiver protegido, talude de montante. As barragens de rejeitos, aí também não estamos querendo entrar na área de mineração, mas profundamente, que também tem muitos geotécnicos envolvidos depois dos acidentes que tiveram aí nos últimos anos, mas o conceito de barramento feito através de lançamento de material, principalmente em indústria, né? Através de bombeamento. Lagoas de estabilização, isso sim para esgoto, né? Aí algumas lagoas de estabilização, problemas de impermeabilização quando as lagoas são de resíduos sólidos e contaminados, né? Precisam também ser considerados na engenharia ambiental. Aí problema de erosão, né, de uma lagoa, o fluxo de água, então, pelo maciço, a questão do cut-off, que é uma impermeabilização que fazemos quando precisamos pela fundação, e os filtros, né, para a água a jusante não sair no talude, ela sair disciplinada através de uma drenagem interna. Então, aqui os princípios de fluxo,
de vedação, de montante, de jusante, a minimização da perda da água, né? E o controle, como nós falamos, aí está mostrando um núcleo impermeável, que também vai para a fundação permeável, obstruindo é uma forma de falar, né? Dificultando o fluxo de água naquela região marrom. E já jusante nós temos um dreno, aí não está desenhado um dreno subvertical, e amarelinho está o dreno horizontal, então disciplinando a água para sair de montante para jusante. Aqui algumas redes de fluxo e os problemas de pipe que pode ter, que vem de jusante para montante. Aqui também as ensecadeiras, né? Estão sendo lembradas aí, e o cutoff, e as várias formas de fazer o estudo de rede de fluxo, os mecanismos de erosão eterna, então, agora estamos destacando isso, quer seja internamente no corpo de barragem, como vocês estão vendo na figurinha, permeável, núcleo permeável, e aí um problema de concentração de fluxo e um risco de erosão interna, idem, né? Aí é uma erosão pela fundação, onde começa lá de jusante para montante, idem, idem. Aqui já uma outra situação, né? Essas figurinhas são bastante didáticas, né? Existem aí nas bibliografias que nós estamos citando aí, né? Várias formas de ter problemas de erosão interna nos maciços de barragem. Isso é gravíssimo, não é grave? É gravíssimo. A estabilidade de taludes, estabilidade de talude de montante, de jusante, né? Os princípios de estabilidade aí, recálculos de fundação, deformações, trincas, né? As investigações geotécnicas que são importantes para definir esses comportamentos, para definir os parâmetros geotécnicos, terraplanagem, do aterro, enfim, aqui uma síntese de problemas, que eu estou atrasado. A solução é fazer o controle de qualidade de projeto através do CQP, que falamos sempre no primeira mini treinamento. A norma 8044 de projeto geotécnico, também estou aqui citando, e o tempo nosso estourou, eu não estou conseguindo chegar. Tem uma certa repetição aí. Finalização, começamos um novo capítulo aqui, o capítulo 3, né? E estou vendo que estourei no tempo feio hoje, né? E aí estamos correndo aqui para chegar no fim, mas eu acho que teve algum erro da minha parte aqui e eu não consigo chegar no fim. Então eu vou parar por aqui e ver qual foi o meu erro